O sol da manhã penetrava pelas janelas sujas do apertado apartamento de 2 quartos em Jackson Heights, Queens, projetando longas sombras no piso de linóleo gasto, onde Anisha Patel dobrava cuidadosamente seu uniforme de limpeza. Aos 20 anos, ela possuía o tipo de determinação silenciosa que havia levado sua família, através de gerações de lutas, nas ruas movimentadas de Mumbai, e agora, através do oceano, até a implacável selva de concreto da cidade de Nova York. Anisha havia chegado aos Estados Unidos 18 meses antes, em setembro de 2022. Carregando nada além de uma mala surrada, a bênção de sua mãe e uma crença inabalável de que os Estados Unidos ofereciam oportunidades que a Índia nunca poderia oferecer. Ao contrário dos estudantes internacionais privilegiados que frequentavam a Columbia ou a NYU, Anisha havia chegado por canais totalmente diferentes. Seu visto foi patrocinado pela Premium Home Services, uma empresa de limpeza especializada em fornecer empregadas domésticas para a elite de Manhattan. O acordo era simples: 3 anos de trabalho contratado em troca de status de imigração legal e a possibilidade de residência permanente. Sua jornada para os Estados Unidos havia começado 2 anos antes, quando seu pai, Rajesh Patel, sofreu um grave ataque cardíaco que o deixou incapaz de continuar seu trabalho como motorista de táxi em Mumbai. As contas médicas consumiram rapidamente as modestas economias da família, e com sua mãe, Sunita, trabalhando como costureira por um salário de subsistência, a responsabilidade de sustentar a família recaiu inteiramente sobre os ombros jovens de Anisha. Ela trabalhava como empregada doméstica para famílias ricas no distrito de Bandra, em Mumbai, quando soube das oportunidades nos Estados Unidos por meio de uma vizinha cuja filha havia emigrado com sucesso e estava enviando dinheiro para casa. O processo levou quase 1 ano de burocracia, entrevistas e espera. Anisha teve que comprovar sua experiência em trabalho doméstico, passar por exames médicos e demonstrar que não tinha intenção de permanecer no país após o vencimento do visto. O maior desafio foi levantar o dinheiro para a viagem em si. A família pediu muitos empréstimos aparentes e até vendeu as joias de ouro do casamento de Sunita, um sacrifício que pesava na consciência de Anisha todos os dias. Quando finalmente desembarcou no aeroporto JFK, Anisha ficou impressionada com a magnitude de tudo ao seu redor. Só o aeroporto era maior do que qualquer prédio que ela já tivesse visto em Mumbai. Os sons, os cheiros e o ritmo de Nova York eram ao mesmo tempo estimulantes e assustadores. Ela falava inglês razoavelmente bem, pois havia estudado na escola, mas o sotaque americano rápido e as gírias inicialmente a deixaram perdida e inadequada. A Premium Home Services havia providenciado alojamento para seus trabalhadores contratados em Jackson Heights, um bairro conhecido por sua grande população de imigrantes do sul da Ásia. Anisha dividia o pequeno apartamento com outras 3 mulheres: Fátima, de Bangladesh, Rosa, das Filipinas e Helena, da Guatemala. Todas estavam em situações semelhantes, trabalhando para sustentar suas famílias em seus países de origem enquanto lidavam com as complexidades da vida de imigrantes em uma das cidades mais caras do mundo. O trabalho em si era exaustivo e muitas vezes humilhante. A principal tarefa de Anisha era limpar apartamentos luxuosos e coberturas no Upper East Side e em Tribeca. Ela acordava às 5 da manhã, pegava 2 metrôs e um ônibus para chegar ao seu primeiro cliente às 7. Depois, passava as próximas 10 a 12 horas esfregando pisos, limpando banheiros, tirando o pó de obras de arte caras e mantendo casas cujo aluguel mensal custava mais do que sua família em Mumbai ganhava em vários anos. Seu dia típico começava no apartamento da Sra. Goldstein, na 5ª Avenida,
uma residência espaçosa de 15 quartos com vista para o Central Park. A senhora Goldstein tinha mais de 70 anos, era viúva e mantinha padrões rigorosos que exigiam que Anisha limpasse o apartamento, que já estava impecável, com perfeição. Todas as superfícies tinham que brilhar, todas as peças de cristal tinham que cintilar, e que Deus ajudasse a garota que deixasse a menor mancha nas janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista milionária do parque. De lá, Anisha corria para sua tarefa da tarde, uma cobertura moderna em Tribeca, de propriedade de um jovem empresário de tecnologia que raramente estava em casa, mas de alguma forma conseguia deixar uma bagunça extraordinária em seu rastro. O apartamento tinha eletrodomésticos de última geração que Anisha precisava aprender a operar, móveis caros que exigiam produtos de limpeza especiais e um sistema de som que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 5 anos. Sua última parada, na maioria dos dias, era um duplex na Park Avenue, pertencente à família Morrison. David, um banqueiro de investimentos de sucesso. Sua esposa, Sarah, uma ex-modelo que se tornou designer de interiores, e seus 2 filhos pequenos. Esse trabalho era, na verdade, o favorito de Anisha, apesar de ser o mais exigente. As crianças Emma, de 8 anos, e Jake, de 6, gostavam dela e costumavam conversar animadamente sobre seus dias de escola enquanto ela trabalhava. Sarah Morrison, embora exigente com a limpeza, tratava Anisha com decência humana básica e até ocasionalmente oferecia-lhe sobras de comida para levar para casa. A realidade financeira da situação de Anisha era dura. A Premium Home Services pagava-lhe $18 por hora, o que parecia uma fortuna em comparação com o que ela ganhava em Mumbai, mas em Nova York mal dava para sobreviver. Depois de pagar sua parte do aluguel, comprar comida, cobrir os custos de transporte e reservar dinheiro para sua família na Índia, ela ficava sem quase nada para si mesma. Ela tinha 3 conjuntos de roupas de trabalho, uma roupa decente para ocasiões especiais e alguns itens pessoais que a lembravam de casa. Todos os sábados à noite, Anisha ligava para sua família de um telefone público em Jackson Heights, os cartões telefônicos internacionais sendo sua única conexão acessível com casa. Essas conversas eram simultaneamente o ponto alto e o ponto baixo de sua semana. Sua mãe a mantinha informada sobre a saúde de seu pai, que continuava precária, e compartilhava notícias do bairro. Seu pai perguntava sobre seu trabalho e a lembrava de ter cuidado na cidade grande. Nenhum dos pais reclamava de sua situação ou a pressionava a enviar mais dinheiro, mas Anisha podia ouvir o cansaço e a preocupação em suas vozes. O isolamento cultural era talvez ainda mais desafiador do que a pressão financeira. Embora Jackson Heights oferecesse comidas familiares e algum conforto da comunidade, o horário de trabalho de Anisha deixava pouco tempo para socializar. Ela frequentava o templo ocasionalmente aos domingos, seu único dia de folga, mas mesmo lá se sentia deslocada entre os imigrantes indianos mais estabelecidos que estavam nos Estados Unidos há anos ou décadas. O inglês de Anisha, embora funcional, tinha o sotaque distinto e o vocabulário formal de sua educação indiana, o que às vezes a deixava constrangida entre empregadores e colegas americanos. Ela havia aprendido a antecipar certas perguntas e comentários sobre sua origem, seu país e suas razões para estar nos Estados Unidos. A maioria das pessoas era educada, mas a suposição subjacente era sempre que ela tinha sorte de estar lá, em vez de ser uma jovem trabalhadora que sacrificava tudo pela sobrevivência de sua família. A solidão foi talvez o desafio mais inesperado. Em Mumbai, apesar da pobreza, a família estava cercada pela comunidade. Os vizinhos cuidavam uns dos outros, os festivais reuniam todos, e sempre havia alguém com quem conversar. Em Nova York, Anisha muitas vezes se sentia invisível,
existindo à margem da vida das outras pessoas, limpando suas casas e cuidando de seus pertences, enquanto seus próprios sonhos pareciam cada vez mais distantes e irrealistas. No entanto, apesar de todos esses desafios, Anisha manteve uma visão otimista que surpreendeu até a ela mesma. Ela herdara a força tranquila da mãe e a determinação do pai. Todas as manhãs, ela se olhava no espelho rachado do apartamento em Jackson Heights e se lembrava por que estava ali. Isso era temporário, era um investimento, era a base para algo melhor, não apenas para ela, mas para toda a sua família. Ela tinha planos, modestos, mas concretos. Depois de completar seu contrato de 3 anos, ela se inscreveria para a residência permanente. Assim que tivesse status legal, ela poderia procurar um emprego melhor, talvez na hotelaria ou no varejo, onde suas habilidades em inglês e sua ética de trabalho seriam valorizadas. Eventualmente, ela esperava trazer seus pais para os Estados Unidos, ou pelo menos ganhar o suficiente para garantir que eles pudessem viver confortavelmente na Índia, sem se preocupar com contas médicas ou necessidades básicas. Anisha também nutria um sonho secreto que não compartilhava com ninguém, nem mesmo com suas colegas de quarto. Ela queria estudar. Em Mumbai, ela havia concluído o ensino médio com notas excelentes, mas a pobreza tornou a faculdade impossível. Nos Estados Unidos, ela soube que havia escolas noturnas e faculdades comunitárias onde adultos que trabalhavam podiam estudar enquanto mantinham seus empregos. Ela até pegou folhetos da Queen's Community College, embora ainda não tivesse encontrado coragem ou tempo para visitá-la pessoalmente. Naquela manhã específica de março de 2024, enquanto Anisha se preparava para mais um dia de limpeza de apartamentos de luxo, ela não tinha como saber que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que acabaria sendo fatal. E rotina que ela havia cuidadosamente construído, as metas modestas que havia estabelecido, a família que sustentava milhares de quilômetros de distância, tudo isso estava prestes a ser destruído por um encontro que a exporia a perigos que ela jamais poderia imaginar. Enquanto reunia seus materiais de limpeza e se preparava para iniciar a longa viagem até Manhattan, Anisha Patel era simplesmente uma jovem trabalhadora tentando construir uma vida melhor. Ela estava prestes a se tornar alvo de um predador cujas táticas sofisticadas de manipulação e abordagem sistemática de exploração já haviam feito várias vítimas. A trágica ironia era que as próprias qualidades de Anisha, sua determinação, seu isolamento, seu desespero financeiro e sua natureza confiante, a tornariam a vítima perfeita para alguém que havia transformado a exploração de jovens imigrantes vulneráveis em uma forma de arte cuidadosamente refinada. O elevador do prédio da cobertura em Tribeca vinha funcionando de forma irregular durante toda a semana e naquela manhã de terça-feira em março, finalmente parou de funcionar completamente. Anisha ficou parada no saguão de mármore, olhando para a placa escrita à mão fora de serviço, colada nas portas de aço polido, calculando quanto tempo levaria para subir 23 lances de escada com seu pesado carrinho de limpeza. O porteiro do prédio, um homem severo de meia-idade que mal reconhecia sua existência em dias normais, simplesmente deu de ombros quando ela perguntou sobre as escadas de serviço. A senhora Chen, gerente da propriedade que coordenava a programação de limpeza de Anisha, tinha sido muito específica sobre o compromisso de hoje. O proprietário da cobertura, que Anisha nunca tinha conhecido durante seus 6 meses de visitas semanais, estaria presente pela primeira vez. Ele esperava uma limpeza completa antes de oferecer um importante jantar de negócios naquela noite. Não havia possibilidade de remarcar, e chegar atrasada era absolutamente fora de questão. Anisha começou a árdua subida, parando a cada poucos andares para recuperar o fôlego e ajustar o aperto no carrinho de limpeza.
No 15º andar, seu uniforme estava úmido de suor e suas pernas ardiam devido ao esforço. Ela havia pulado o café da manhã novamente para economizar dinheiro, e o esforço físico estava deixando-a tonta. Ainda assim, ela continuou, pensando no pagamento do aluguel na próxima semana e no dinheiro que precisava enviar para casa para a medicação de seu pai. Quando finalmente chegou ao 23º andar, Anisha ficou chocada ao encontrar a porta da cobertura já aberta, com um homem em um terno azul marinho caro parado na porta, aparentemente esperando por ela. Ele parecia ter cerca de 45 anos. Era alto e bem vestido, com fios de cabelo grisalho entre os cabelos escuros e o tipo de postura confiante que vem da riqueza e do sucesso. Sua presença imediatamente a deixou constrangida com sua aparência desgrenhada após a subida. "Você deve ser Anisha", disse ele, estendendo a mão com um sorriso caloroso que chegava aos olhos. "Sou Robert Coleman. Peço desculpas pela situação do elevador. A administração do prédio é absolutamente incompetente em questões de manutenção." O gesto a surpreendeu completamente. Em 18 meses limpando casas para a elite de Manhattan, nenhum cliente jamais havia apertado sua mão ou se apresentado de forma tão formal. A maioria mal reconhecia sua presença, tratando-a como parte da mobília. Alguns deixavam instruções detalhadas de limpeza e iam embora. Outros observavam seu trabalho com um olhar suspeito que a deixava nervosa e constrangida. "Tudo bem, senhor", respondeu Anisha, aceitando o aperto de mão apesar do nervosismo. "Estou acostumada com escadas desde Mumbai. Lá é muito normal." O rosto de Robert se iluminou com interesse genuíno. "Mumbai, cidade incrível. Passei vários meses lá em 2019, trabalhando em um projeto de investimento em tecnologia. A energia, a inovação que acontece lá, absolutamente notável." "De que região você é?" Nos 10 minutos seguintes, enquanto Anisha desempacotava seus materiais de limpeza, Robert conversou com ela sobre sua cidade natal, com um conhecimento e entusiasmo que completamente desarmaram sua habitual cautela. Ele sabia sobre as estações das monções, o sistema ferroviário local, até mesmo bairros e pontos de referência específicos. Quando ela mencionou que cresceu perto de Bandra, ele compartilhou histórias sobre reuniões de negócios naquela mesma área e descreveu restaurantes pelos quais ela havia passado inúmeras vezes, mas nunca teve condições de entrar. "Seu inglês é excelente", observou Robert, enquanto ela começava a organizar sua rotina de limpeza. "Você tem formação universitária?" Anisha sentiu suas bochechas esquentarem. "Apenas o ensino médio, senhor. Tive que trabalhar depois disso. Por favor, me chame de Robert e não minimize suas conquistas. Conheço muitos graduados em MBA que não conseguem se comunicar nem metade do que você acabou de fazer." O elogio foi feito de forma tão natural, sem condescendência ou surpresa, que Anisha se viu relaxando, apesar de todos os seus instintos lhe dizerem para manter uma distância profissional. Robert retirou-se para seu escritório em casa, permitindo que ela trabalhasse sem a sensação desconfortável de estar sendo observada. Mas aparecia periodicamente para oferecer água ou fazer perguntas atenciosas sobre seu processo de limpeza. Por volta do meio-dia, quando Anisha estava esfregando as bancadas de mármore da cozinha, Robert apareceu com um prato de sobras elaboradas do que parecia ser um restaurante muito caro. "Meu assistente pediu almoço demais", disse ele colocando o prato na bancada. "Você se importaria de me ajudar a terminar isso? Odeio desperdício, e é uma comida indiana realmente excelente daquele lugar na Lexington Avenue." Anisha hesitou, sem saber qual seria a resposta apropriada. Aceitar comida de clientes não era explicitamente proibido, mas parecia cruzar uma linha que poderia complicar sua relação profissional. No entanto, os temperos aromáticos provocaram uma onda de saudade tão intensa que era quase uma dor física.
Ela não provava a autêntica culinária indiana desde que chegara a Nova York, sem poder pagar restaurantes e sem tempo ou instalações adequadas na cozinha para preparar refeições tradicionais. Se você tem certeza de que não é necessário, disse ela com cautela. Absolutamente certo. Na verdade, você estaria me fazendo um favor. Eu nunca consigo terminar essas porções. A comida era extraordinária, melhor do que qualquer coisa que sua mãe jamais tivesse condições de preparar. Enquanto ela comia, Robert perguntou sobre sua família, sua viagem para os Estados Unidos e suas experiências de adaptação à vida em Nova York. Suas perguntas pareciam genuinamente interessadas, em vez de intrusivas, e ele ouviu suas respostas com uma atenção que ninguém havia demonstrado por ela em meses. Quando ela mencionou a doença cardíaca de seu pai e as despesas médicas contínuas, a expressão de Robert ficou preocupada e solidária. Deve ser incrivelmente estressante cuidar das responsabilidades familiares estando tão longe. Você é notavelmente forte por lidar com essa pressão. Pela primeira vez, desde que chegou aos Estados Unidos, Anisha se sentiu verdadeiramente vista e valorizada como indivíduo, e não apenas como prestadora de serviços. O reconhecimento de Robert por seus sacrifícios e dificuldades tocou algo profundo dentro dela, que ela vinha protegendo cuidadosamente da decepção. Enquanto ela se preparava para sair naquela tarde, Robert lhe entregou um envelope. Há um pequeno bônus aqui dentro, explicou ele. Você faz um trabalho excepcional e, francamente, a Premium Home Services não paga nem perto do que você vale. Dentro do envelope, Anisha descobriu $300 em dinheiro, mais do que ela normalmente ganhava em uma semana inteira. Seu instinto inicial foi recusar tal generosidade, mas Robert acalmou seus protestos. É apenas um reconhecimento pelo trabalho de qualidade. Você é uma profissional, e os profissionais merecem uma remuneração adequada. Naquela noite, no apertado apartamento de Jackson Heights, Anisha se viu revivendo cada momento da interação do dia. Ela havia encontrado gentileza e respeito de alguém que não tinha absolutamente nenhuma obrigação de tratá-la como algo mais do que uma empregada doméstica. Robert Coleman representava tudo o que ela admirava nos Estados Unidos. Sucesso conquistado através do trabalho árduo, interesse genuíno por outras culturas e generosidade para com os menos afortunados. Quando ligou para sua família naquele sábado, Anisha se viu mencionando a gentileza de Robert e o bônus que ele lhe dera. Sua mãe ficou satisfeita ao saber que nem todos os americanos eram frios e indiferentes, enquanto seu pai a alertou para ter cuidado ao aceitar muita generosidade de estranhos, especialmente homens ricos. Pessoas ricas, às vezes, têm motivos complicados para sua gentileza, advertiu Rajesh gentilmente. Apenas seja cautelosa, Beta. Mas Anisha descartou as preocupações do pai como suspeita geracional. Robert tinha sido nada além de respeitoso e apropriado. Seu interesse pela origem e cultura dela parecia totalmente genuíno, e suas perguntas sobre a família dela demonstravam empatia real pela situação dela. O que Anisha não poderia saber era que cada detalhe de sua conversa havia sido cuidadosamente calculado. Robert Coleman era realmente bem-sucedido e rico, mas seu interesse por ela estava longe de ser benevolente. Ele a observava através das câmeras de segurança do prédio há semanas, aprendendo seus hábitos, estudando seus maneirismos, identificando suas vulnerabilidades. O conhecimento sobre Mumbai, a autêntica refeição indiana, a generosidade cuidadosamente calculada, até mesmo sua aparente surpresa ao encontrá-la lutando com o elevador quebrado, tudo isso havia sido meticulosamente planejado. Robert Coleman era um predador profissional que havia refinado sua abordagem através de várias vítimas anteriores, e Anisha Patel acabara de se tornar seu mais recente alvo.
Nas semanas seguintes, a presença de Robert Coleman na vida de Anisha tornou-se cada vez mais significativa, embora a progressão fosse tão gradual que ela mal percebeu a mudança. O que começou como conversas ocasionais durante suas visitas semanais de limpeza evoluiu para algo que parecia notavelmente uma amizade genuína, um conceito que estava totalmente ausente de sua experiência americana até então. Na segunda semana após sua conversa inicial prolongada, Anisha chegou à cobertura e encontrou Robert trabalhando em casa novamente, algo que aparentemente nunca havia acontecido durante seus 6 meses anteriores de serviço lá. Ele a cumprimentou calorosamente, fazendo perguntas específicas sobre sua família, que demonstravam que ele se lembrava dos detalhes de sua conversa anterior. Quando ela mencionou que os custos dos medicamentos de seu pai haviam aumentado devido à inflação na Índia, a preocupação de Robert parecia totalmente genuína. "Isso é inconcebível", disse ele, balançando a cabeça. "A saúde deve ser um direito humano básico, não um fardo financeiro que destrói famílias." Yesterday, durante o intervalo para o almoço naquele dia, Robert apareceu com outra refeição elaborada, desta vez de um restaurante indiano sofisticado diferente. "Eu estava na vizinhança e lembrei-me de como você gostou da comida na semana passada", explicou ele. "Espero que não se importe com minha presunção." Enquanto compartilhavam a refeição, Robert direcionou a conversa para os sonhos e aspirações de Anisha. Ele ouviu atentamente enquanto ela falava hesitante sobre seu desejo de continuar os estudos, sua esperança de um dia trazer seus pais para os Estados Unidos e sua determinação em construir uma vida melhor por meio de trabalho árduo e sacrifício. "Sabe", disse Robert pensativo, "eu tenho me envolvido com várias instituições de caridade educacionais que oferecem bolsas de estudo para jovens imigrantes promissores. Sua história, sua determinação, é exatamente o tipo de situação para a qual esses programas foram criados." A sugestão plantou uma semente de possibilidade que Anisha não ousava cultivar. Ela havia pesquisado programas de faculdades comunitárias, mas os custos, mesmo para cursos básicos, continuavam proibitivos para seu salário atual. A ideia de que poderia haver bolsas de estudo disponíveis especificamente para pessoas em sua situação parecia boa demais para ser verdade. "Eu não gostaria de caridade", disse ela com cautela, "mas se houver programas para pessoas que trabalham duro..." "Absolutamente nada de caridade", Robert assegurou. "Esses são programas baseados no mérito que reconhecem indivíduos com potencial e dignos de investimento. Você conquistaria todas as oportunidades com seus próprios esforços." Na terceira semana, Robert começou a ficar em casa durante toda a sessão de limpeza de Anisha, trabalhando em seu laptop enquanto mantinha uma conversa constante que fazia as horas passarem mais rápido do que nunca. Ele compartilhou histórias sobre seus próprios avós imigrantes, suas dificuldades para se estabelecerem nos Estados Unidos, a discriminação que enfrentaram e superaram. "O sucesso neste país requer mais do que apenas trabalho árduo", explicou ele. "Requer compreender como o sistema funciona, conhecer as pessoas certas, ter acesso a oportunidades que não são divulgadas publicamente. É aí que a mentoria se torna crucial." A palavra mentoria ressoou profundamente em Anisha. Ela havia observado que seus vizinhos imigrantes mais bem-sucedidos em Jackson Heights pareciam ter recebido orientação de membros estabelecidos da comunidade que os ajudaram a navegar pelos sistemas e oportunidades americanos. Durante a quarta semana, Robert fez uma oferta que alteraria fundamentalmente a dinâmica do relacionamento deles. Ele mencionou um evento de networking para jovens empreendedores e imigrantes, um encontro onde ela poderia conhecer outras pessoas ambiciosas e aprender sobre os recursos disponíveis para ajudar pessoas em sua situação. "O único desafio", disse Robert, desculpando-se,
é que esses eventos têm certas expectativas em relação ao vestuário. Trajes profissionais são realmente essenciais para causar uma boa impressão. O rosto de Anisha ficou triste. Sua única roupa decente, comprada em um brechó antes de chegar aos Estados Unidos, dificilmente seria adequada para o tipo de evento de networking que Robert estava descrevendo. A decepção deve ter sido visível, porque Robert imediatamente sugeriu uma solução. "Tenho uma proposta que espero que não a ofenda", disse ele. "Gostaria de lhe adiantar uma pequena quantia contra futuros serviços de limpeza, o suficiente para comprar roupas adequadas para o evento. Considere isso um investimento no seu desenvolvimento profissional." Quando Anisha protestou que não poderia aceitar tal generosidade, Robert reformulou a oferta em termos que tornavam a aceitação razoável, em vez de caridosa. "Este é um investimento comercial", insistiu ele. "Acredito no seu potencial e estou disposto a arriscar minha reputação ao apresentá-la à minha rede profissional. Seu sucesso reflete bem no meu julgamento." A expedição de compras no sábado seguinte foi a primeira incursão de Anisha nos bairros comerciais de luxo de Manhattan como algo além de uma funcionária invisível. Robert insistiu em acompanhá-la, aparentemente para garantir que ela escolhesse roupas adequadas, mas sua presença transformou completamente a experiência. Os vendedores, que poderiam ter ignorado ou dispensado uma jovem indiana fazendo compras sozinha, trataram-na com respeito e atenção quando ela chegou acompanhada de um homem claramente rico e bem vestido. A orientação de Robert foi inestimável. Ele entendia de qualidade de tecidos, combinações de cores adequadas, os detalhes sutis que distinguiam roupas caras de alternativas mais baratas. Sob sua orientação, Anisha adquiriu um guarda-roupa profissional completo. Blazers sob medida, blusas de seda, saias elegantes, sapatos de qualidade, até mesmo joias adequadas e uma bolsa de couro. A confiança geralmente começa com a sensação de estar vestido adequadamente para o ambiente, explicou Robert enquanto revisavam suas compras. Estas não são apenas roupas, são ferramentas para acessar oportunidades. O custo total ultrapassou $1.500, mais dinheiro do que Anisha jamais havia gasto em qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. Robert pagou sem hesitar, ignorando seus protestos contínuos e promessas de reembolsá-lo com trabalho extra de limpeza. "Este é um investimento no seu futuro", repetiu ele. "O retorno vai exceder em muito o gasto inicial." Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Jackson Heights, Anisha ficou em frente ao espelho rachado, vestindo suas roupas novas e mal reconheceu a mulher que olhava para ela. A transformação foi notável, não apenas na aparência, mas também na forma como ela se sentia em relação a si mesma. Pela primeira vez desde que chegou aos Estados Unidos, ela parecia alguém que pertencia a ambientes profissionais, alguém cujas opiniões e contribuições poderiam ser valorizadas. O evento de networking superou todas as expectativas que Anisha ousara ter. Realizado em uma sala de jantar privada em um hotel exclusivo de Manhattan, ele reuniu jovens empreendedores, imigrantes recentes que haviam alcançado um sucesso notável e líderes empresariais estabelecidos, comprometidos em apoiar os recém-chegados aos Estados Unidos. Robert a apresentou a todos como uma das jovens mais impressionantes que tive o privilégio de orientar. Uma descrição que fez Anisha se sentir simultaneamente grata e indigna. As conversas que ela teve naquela noite abriram seus olhos para possibilidades que ela nunca havia imaginado. Advogados de imigração que ajudavam pessoas talentosas a trilhar o caminho para a residência permanente, empresários que buscavam funcionários motivados para programas de treinamento em gestão, consultores educacionais especializados em ajudar adultos que trabalham a obter diplomas enquanto mantêm seus empregos.
Vários participantes deram seus cartões de visita a Anisha, incentivando-a a entrar em contato com eles sobre oportunidades que pudessem se alinhar com seus interesses e habilidades. Pela primeira vez, desde que chegou aos Estados Unidos, ela sentiu que estava construindo uma rede de contatos profissionais, em vez de simplesmente sobreviver dia após dia. O sucesso da noite, no entanto, veio acompanhado de condições sutis que Anisha estava apenas começando a reconhecer. As apresentações de Robert o posicionavam consistentemente como seu mentor e defensor, criando a impressão de que seu acesso a essas oportunidades dependia inteiramente de seu apoio e orientação contínuos. Enquanto a levava de volta para o Queens naquela noite, Robert sugeriu gentilmente que ela provavelmente deveria manter sua relação de mentoria em sigilo, pelo menos inicialmente. As pessoas podem ter inveja das oportunidades dos outros, explicou ele. Muitas vezes é sensato se estabelecer de forma independente antes de revelar o sistema de apoio que ajudou você a começar. O conselho parecia razoável, até mesmo sábio, mas efetivamente isolou Anisha de buscar perspectivas externas sobre a relação que estava rapidamente se tornando o centro de sua experiência americana. Ela estava começando a depender de Robert Coleman de maneiras que iam muito além da orientação profissional e estava perdendo a capacidade de avaliar se essa dependência era saudável ou perigosa. Em maio de 2024, os compromissos semanais de limpeza na cobertura de Robert Coleman haviam evoluído para algo muito além de seu escopo profissional original. O que antes era uma sessão de limpeza de 4 horas, agora se estendia por tardes inteiras, com Robert trabalhando em casa consistentemente durante as visitas de Anisha. Suas conversas se aprofundaram consideravelmente, tocando em assuntos pessoais que seriam impensáveis durante suas interações iniciais. Robert começou a agendar suas ligações de negócios durante a presença de Anisha, muitas vezes conduzindo-as em idiomas que ela não entendia, enquanto gesticulava para que ela permanecesse por perto. Eu valorizo ter pessoas de confiança por perto durante negociações delicadas, explicou ele quando ela questionou se deveria sair durante suas conversas privadas. Sua presença realmente me ajuda a manter a calma e o foco. O comentário fez Anisha se sentir importante de uma forma que ela nunca havia experimentado. Em Mumbai, e durante todo o tempo em que morou em Nova York, ela havia existido à margem dos momentos importantes de outras pessoas. Agora, de repente, um empresário de sucesso estava sugerindo que sua mera presença contribuía para sua eficácia profissional. A ajuda financeira também aumentou significativamente. Além do investimento inicial em roupas, Robert começou a oferecer o que chamava de fundos de oportunidade. Pequenas quantias de dinheiro destinadas a ajudar Anisha a aproveitar as oportunidades de desenvolvimento profissional que surgissem. Quando ela mencionou que queria frequentar uma aula de conversação em inglês para melhorar seu sotaque, Robert imediatamente pagou a taxa de inscrição. Quando seu telefone quebrou, deixando-a impossibilitada de entrar em contato com os contatos profissionais que havia feito no evento de networking, Robert insistiu em substituí-lo pelo iPhone mais recente. A tecnologia da comunicação é essencial para o avanço profissional, disse ele, descartando seus protestos sobre a despesa. Considere isso um investimento em infraestrutura para o desenvolvimento da sua carreira. Cada gesto de generosidade vinha acompanhado da habilidade característica de Robert de fazer com que a aceitação parecesse não apenas razoável, mas necessária para o progresso contínuo de Anisha em direção aos seus objetivos. Ele desenvolveu uma compreensão impressionante das vulnerabilidades psicológicas dela, particularmente seu orgulho e sua determinação em não ser vista como alguém que busca caridade. O isolamento de seus sistemas de apoio anteriores foi tão gradual que Anisha mal percebeu que estava acontecendo.
Ela começou a recusar convites de suas colegas de quarto para participar de serviços religiosos ou reuniões comunitárias, alegando exaustão devido ao aumento de suas responsabilidades no trabalho. A verdade era que a orientação de Robert havia começado a consumir não apenas seu tempo de trabalho programado, mas também sua energia mental e emocional ao longo da semana. Robert também começou a sugerir que as colegas de quarto de Anisha talvez não compreendessem a natureza das relações de orientação profissional na cultura empresarial americana. Elas têm boas intenções, disse ele diplomaticamente, mas pessoas de origens semelhantes às vezes não têm experiência para fornecer orientações úteis sobre como navegar em ambientes profissionais de elite. Quando Fátima, sua colega de quarto de Bangladesh, expressou preocupação com as frequentes ausências e o comportamento reservado de Anisha, ela se viu repetindo as explicações de Robert quase literalmente. A relação de mentoria exigia discrição, disse ela a Fátima. O avanço profissional exigia sacrifícios que os outros talvez não compreendessem. O primeiro pedido explicitamente inadequado veio durante a terceira semana de maio. Robert preparou um jantar elaborado em sua cobertura, explicando que queria comemorar um negócio bem-sucedido e preferia celebrações íntimas a grandes festas. A refeição foi excepcional, preparada por quem parecia ser um chefe profissional, com vinho que custava mais do que Anisha ganhava em um mês. À medida que a noite avançava, Robert começou a discutir a solidão que acompanhava o sucesso profissional. As pessoas presumem que riqueza e conquistas trazem felicidade, disse ele, com uma voz que transmitia o que parecia ser uma melancolia genuína. Mas o sucesso muitas vezes isola você de conexões humanas autênticas. Todos querem algo de você ou ficam intimidados pela sua posição. Ele falou sobre seu casamento fracassado, seu afastamento dos membros da família que se ressentiam de seu sucesso, a dificuldade de formar relacionamentos genuínos quando as pessoas viam apenas sua situação financeira. Você é diferente, Anisha, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a mão dela. Você me conheceu antes de entender minha situação. Sua amizade parece real de uma forma que eu não experimentava há anos. O contato físico durou mais do que uma amizade casual justificaria, e o olhar de Robert carregava implicações que deixaram Anisha desconfortável, apesar de sua gratidão por tudo o que ele havia feito por ela. Quando ela gentilmente retirou a mão, Robert imediatamente se desculpou, alegando que o vinho e a vulnerabilidade emocional o haviam tornado inadequadamente ousado. Espero não ter deixado você desconfortável, disse ele com remorso aparentemente genuíno. Nossa amizade significa muito para mim para ser colocada em risco por um julgamento errado. O pedido de desculpas parecia sincero e o comportamento subsequente de Robert voltou aos limites apropriados, mas algo fundamental havia mudado na dinâmica entre eles. Anisha se viu hiperconsciente da proximidade dele, analisando cada gesto e comentário em busca de possíveis implicações românticas. Durante a sessão de limpeza da semana seguinte, Robert estava visivelmente distante, falando educadamente, mas sem seu calor e envolvimento habituais. Quando Anisha perguntou se ela tinha feito algo errado, Robert suspirou profundamente antes de explicar que estava lutando com questões éticas sobre o relacionamento deles. Eu me importo muito com você, disse ele. Mas estou preocupado que meus sentimentos possam estar complicando o que deveria permanecer uma relação profissional de mentoria. Talvez eu deva me afastar, permitir que você desenvolva outras conexões sem a minha influência. A sugestão assustou Anisha mais do que ela esperava. Nos últimos 2 meses, Robert se tornou fundamental para sua sensação de progresso e possibilidade nos Estados Unidos. Os contatos profissionais, as oportunidades educacionais, a estabilidade financeira que lhe permitiam enviar mais dinheiro para sua família, tudo isso dependia do apoio e orientação contínuos dele.
Por favor, não retire sua amizade, disse ela, surpreendendo-se com a urgência em sua voz. Eu valorizo tudo o que você me ensinou. Não quero perder isso por causa de um mal-entendido. O alívio de Robert parecia genuíno, mas Anisha estava começando a reconhecer que a relação deles havia desenvolvido dependências emocionais que iam muito além da orientação profissional. Ela precisava da validação dele, da ajuda financeira dele, da orientação dele sobre a cultura profissional americana. Mais preocupante ainda, ela estava começando a precisar da atenção e aprovação dele para sua autoestima básica. O que Anisha não conseguia ver era que Robert Coleman havia criado com sucesso exatamente a dependência psicológica que lhe permitiria fazer exigências cada vez mais inadequadas, mantendo a obediência dela. Ela estava isolada de perspectivas externas, financeiramente dependente da generosidade dele e emocionalmente investida em preservar um relacionamento que se tornara essencial para sua identidade como alguém com potencial para o sucesso nos Estados Unidos. A armadilha estava quase completa e Anisha Patel estava prestes a descobrir que o homem em quem ela confiava como mentor e amigo tinha intenções muito diferentes para o futuro deles juntos. A mudança no comportamento de Robert Coleman no início de junho foi sutil, mas inconfundível para alguém que havia aprendido a ler seus humores com tanta atenção quanto Anisha. O relacionamento deles havia entrado em uma nova fase, marcada por perguntas e pedidos cada vez mais pessoais que ultrapassavam os limites do suposto acordo de mentoria. Tudo começou com convites aparentemente inocentes para prolongar o tempo que passavam juntos além das sessões de limpeza. Robert sugeria jantar em sua cobertura depois que ela terminava o trabalho, explicando que gostava da companhia dela e achava suas conversas estimulantes após longos dias de negociações comerciais exigentes. Esses jantares se tornaram ocorrências regulares, sempre acompanhados por vinhos caros e revelações cada vez mais pessoais de Robert sobre sua vida e seus desejos. Você traz uma sensação de autenticidade ao meu mundo que eu não experimentava há anos, disse ele a ela durante uma dessas noites. A maioria das pessoas do meu círculo social está constantemente se exibindo umas para as outras. Com você, posso simplesmente ser eu mesmo. O elogio trazia um tom que deixava Anisha desconfortável, mas ela havia se envolvido emocionalmente tanto em manter a aprovação de Robert que se convenceu de que estava interpretando mal as intenções dele. Quando ele começou a perguntar sobre suas experiências românticas, formulando as perguntas como preocupação com seu bem-estar emocional, ela respondeu honestamente sobre sua falta de relacionamentos sérios, seu foco nas responsabilidades familiares e suas oportunidades sociais limitadas em Nova York. Me preocupa que você esteja se isolando tão completamente, disse Robert com aparente preocupação genuína. As mulheres jovens precisam de conexões emocionais, alguém que aprecie suas qualidades únicas e apoie seus sonhos. A conversa parecia inadequada, mas a habilidade de Robert de formular perguntas pessoais como preocupação carinhosa tornava difícil para Anisha se opor sem parecer ingrata ou ingênua em relação às normas culturais americanas. Ela havia aprendido a confiar em sua orientação sobre comportamento profissional e se viu deferindo ao seu julgamento também em questões pessoais. Em meados de junho, Robert começou a fazer comentários mais explícitos sobre sua aparência, sempre disfarçados como conselhos profissionais, sobre como se apresentar de maneira eficaz em ambientes de negócios. Ele sugeriu mudanças em seu cabelo, maquiagem e até mesmo perfume, alegando que esses detalhes poderiam impactar significativamente a seriedade com que ela era vista em ambientes profissionais. O gerenciamento da imagem é crucial para o avanço na carreira, explicou ele enquanto lhe entregava dinheiro para o que chamou de melhorias na apresentação.
Pessoas bem-sucedidas investem em todos os aspectos de sua marca pessoal. As sugestões pareciam cada vez mais controladoras, mas Anisha se viu concordando porque havia passado a depender da aprovação de Robert para sua autoestima. Quando ela apareceu na cobertura com o penteado que ele havia recomendado, seus elogios entusiásticos a fizeram se sentir mais atraente e confiante do que nunca desde que chegara aos Estados Unidos. O primeiro comentário abertamente sexual veio durante a última semana de junho. Robert havia preparado outro jantar elaborado, desta vez com velas e música que criavam uma atmosfera inegavelmente romântica. Enquanto compartilhavam um vinho caro, Robert começou a discutir a solidão dos homens bem-sucedidos e sua necessidade de uma companhia significativa. "Tenho pensado sobre nosso relacionamento", disse ele, com uma nova intensidade na voz. "O que temos transcende as fronteiras profissionais típicas. Você me entende de uma forma que outras mulheres do meu círculo social nunca conseguiriam." E quando Anisha tentou redirecionar a conversa para tópicos profissionais mais seguros, Robert gentilmente, mas persistentemente, voltou aos temas pessoais. Ele falou sobre sua atração pela inteligência dela, sua autenticidade, sua beleza natural, que não precisava do aprimoramento artificial tão comum entre as mulheres americanas. "Eu me pego pensando em você constantemente", ele admitiu, aproximando-se dela no sofá. "Sobre como seria ter alguém como você como uma verdadeira parceira, não apenas nos negócios, mas na vida." A declaração aterrorizou Anisha, porque a forçou a confrontar a realidade do que seu relacionamento havia se tornado. Ela dependia financeiramente da generosidade de Robert, profissionalmente de sua orientação e emocionalmente de sua validação. Rejeitar suas investidas românticas poderia comprometer tudo o que ela havia trabalhado para construir nos últimos meses. "Sou muito grata por tudo o que você fez", disse ela com cautela, "mas acho importante manter limites profissionais." A resposta de Robert foi uma manipulação magistral disfarçada de vulnerabilidade magoada. Ele não ficou zangado nem exigente. Em vez disso, expressou desapontamento com a incapacidade dela de enxergar além das limitações convencionais. Ele falou sobre oportunidades perdidas, sobre a natureza superficial da maioria dos relacionamentos, sobre como era raro encontrar uma conexão genuína em um mundo movido por considerações superficiais. "Eu pensei que você fosse diferente", disse ele tristemente. "Achei que você entendesse que pessoas extraordinárias às vezes precisam ir além das restrições comuns." A culpa e a confusão que Anisha sentia eram exatamente o que Robert pretendia criar. Ele conseguiu se posicionar como vítima da estreiteza mental dela, em vez de reconhecer a natureza inadequada de suas investidas contra alguém em uma posição tão vulnerável. Durante a primeira semana de julho, enquanto limpava o quarto da cobertura, Anisha descobriu algo que destruiu completamente sua percepção de Robert Coleman. Atrás de uma gaveta ligeiramente entreaberta em sua escrivaninha, ela encontrou fotografias de mulheres jovens, todas aparentemente com cerca de 20 anos, todas com semelhanças impressionantes com sua própria aparência e origem aparente. As fotos eram íntimas, claramente tiradas sem o conhecimento ou consentimento das pessoas retratadas. Algumas mostravam mulheres sem roupa, outras capturavam momentos privados de angústia ou vulnerabilidade. O mais perturbador eram as anotações manuscritas anexadas a várias fotos, descrevendo a personalidade das mulheres, sua situação financeira, suas obrigações familiares e suas fraquezas emocionais. Escondida sob as fotografias, havia uma pasta contendo arquivos detalhados sobre cada mulher, incluindo cópias de documentos de imigração, registros de emprego, informações de contato da família e o que pareciam ser registros de transações financeiras. Anisha reconheceu a natureza sistemática da documentação,
o acompanhamento cuidadoso dos relacionamentos que seguiam padrões notavelmente semelhantes à sua própria experiência com Robert. Um arquivo continha informações sobre uma jovem filipina chamada Maria Santos, de 21 anos, que trabalhava como empregada doméstica para famílias ricas de Manhattan. As anotações descreviam as dificuldades financeiras de sua família, seu desejo de estudar e seu isolamento dos sistemas de apoio comunitário. A última anotação no arquivo de Maria datava de 8 meses antes e continha apenas 2 palavras: problema resolvido. Outro arquivo documentava a história de Keiko Tanaka, uma japonesa de 22 anos que havia vindo para Nova York como au pair. A evolução de seu relacionamento com Robert, conforme descrito em suas notas meticulosas, seguia exatamente o padrão que Anisha havia experimentado: gentileza inicial, orientação profissional, assistência financeira, isolamento gradual e, finalmente, exigências românticas explícitas. O arquivo de Keiko terminava com cópias do que pareciam ser fotos íntimas e uma anotação sobre materiais de seguro garantidos. Não havia nenhuma indicação do que havia acontecido com Keiko ou onde ela estava agora. À medida que Anisha continuava lendo os arquivos, surgiu uma imagem horripilante de Robert Coleman como um predador sistemático que visava especificamente jovens imigrantes vulneráveis. Ele havia refinado sua abordagem por meio de várias vítimas, aprendendo a identificar fraquezas psicológicas e explorá-las com eficácia devastadora. A percepção de que ela era simplesmente a mais recente de uma série de alvos cuidadosamente selecionados encheu Anisha de terror e repulsa. Tudo o que ela acreditava sobre o relacionamento deles, todas as gentilezas que ele demonstrava, todas as oportunidades que ele oferecia, tudo isso era uma manipulação calculada para criar exatamente a dependência e a vulnerabilidade que a tornariam complacente com suas exigências sexuais. Mais assustadora ainda era a implicação do que acontecia com as mulheres que recusavam essas exigências ou ameaçavam expor suas atividades. A linguagem eufemística nos arquivos sugeria que Robert tinha métodos para lidar com situações problemáticas que iam muito além do simples abandono ou pressão financeira. Anisha cuidadosamente devolveu os materiais ao seu esconderijo com as mãos tremendo enquanto tentava processar a magnitude da sua situação. Ela estava presa em um relacionamento com um predador perigoso que havia conseguido isolá-la de seus sistemas de apoio e criado dependências financeiras que tornariam a fuga extremamente difícil. Enquanto completava mecanicamente suas tarefas de limpeza naquele dia, Anisha começou a planejar seu confronto com Robert Coleman, sem perceber que sua descoberta havia selado seu destino. O confronto que Anisha vinha planejando por 3 dias agonizantes finalmente ocorreu em 15 de julho de 2024, durante o que seria sua última sessão de limpeza na cobertura de Robert Coleman. Ela passou o tempo intermediário documentando cuidadosamente o que havia descoberto, fazendo cópias das fotografias mais comprometedoras e criando um relato detalhado por escrito de sua própria experiência com Robert, que deixou escondido em seu apartamento em Jackson Heights. Quando chegou à cobertura naquela terça-feira de manhã, Anisha se comportou com uma determinação que Robert percebeu imediatamente. A deferência habitual em sua postura havia sido substituída por algo mais duro, mais resoluto. Sua saudação foi educada, mas fria, sem o calor que caracterizava suas interações há meses. "Você parece preocupada hoje", observou Robert, observando-a desembalar os produtos de limpeza com uma precisão incomum. "Está tudo bem com sua família?" "Na verdade, preciso discutir algo importante com você", respondeu Anisha com a voz firme, apesar do medo que a invadia. "Encontrei algumas coisas em sua mesa ontem. Coisas que me preocupam muito." A mudança no comportamento de Robert foi instantânea e assustadora.
O mentor caloroso e preocupado desapareceu completamente, substituído por alguém calculista e perigoso. Seus olhos se estreitaram enquanto ele estudava o rosto dela, aparentemente avaliando o quanto ela sabia e quais ameaças ela poderia representar para sua operação cuidadosamente construída. Entendo, disse ele baixinho. E o que exatamente você acha que encontrou? Anisha havia ensaiado esse momento repetidamente, mas enfrentar o olhar frio de Robert fez com que suas palavras ensaiadas parecessem inadequadas. Encontrei arquivos sobre outras mulheres, fotos, anotações sobre suas situações, suas famílias, suas vulnerabilidades. Eu sei quem você realmente é. Robert caminhou lentamente até as janelas com vista para a cidade, as mãos cruzadas atrás das costas, em um gesto que parecia quase casual. Quando ele se virou para encará-la, sua expressão era de leve decepção, em vez de surpresa ou raiva. Você interpretou mal o que viu, disse ele calmamente. Esses são estudos de caso para o programa de mentoria que estou desenvolvendo. Documentação de intervenções bem-sucedidas com jovens imigrantes vulneráveis. A explicação foi dada com tanta confiança que, por um momento, Anisha questionou sua própria interpretação das evidências. Mas ela havia estudado aqueles arquivos com tanta atenção que não se deixou enganar pela resposta evasiva de Robert. Eu vi o arquivo de Maria Santos, disse ela com firmeza. E o de Keiko Tanaka. Eu sei o que aconteceu com elas. Eu sei o que você planejou para mim. A fachada de Robert finalmente se quebrou, revelando o predador por trás do sofisticado empresário. Você não tem ideia do que está enfrentando, disse ele, com uma voz ameaçadora que fez Anisha recuar em direção à porta. Você é uma empregada doméstica ilegal que invade os pertences privados de seu empregador. Em quem você acha que as autoridades vão acreditar? Não sou ilegal, protestou Anisha, embora sua voz tremesse. Tenho um visto de trabalho. Patrocinado pela Premium Home Services, respondeu Robert com um sorriso frio. Uma empresa que por acaso eu possuo. O status do seu visto depende inteiramente da minha satisfação contínua com o seu desempenho. A revelação atingiu Anisha como um golpe físico. A empresa de limpeza, seu status legal nos Estados Unidos, sua capacidade de sustentar sua família, tudo dependia do homem que a manipulava e explorava sistematicamente. A armadilha era ainda mais abrangente do que ela imaginava. Você não pode fazer isso, ela sussurrou. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, ela compreendeu o quão impotente sua situação havia se tornado. Eu posso fazer o que eu quiser, disse Robert, colocando-se entre Anisha e a porta. Você tem duas opções. Você pode continuar nosso relacionamento como eu pretendia originalmente, com a gratidão apropriada por tudo o que eu lhe forneci. Ou você pode se juntar a Maria e Keiko na aposentadoria permanente. A ameaça eufemística era inconfundível. Robert estava calmamente informando que obediência ou morte eram suas únicas opções. As outras mulheres não tinham simplesmente desaparecido. Elas foram eliminadas quando se tornaram um problema para sua operação. Anisha fez uma tentativa desesperada de alcançar a porta, mas Robert era mais rápido e mais forte. A luta que se seguiu foi breve e unilateral. Robert claramente já havia lidado com vítimas resistentes antes e abordou a violência com a mesma eficiência calculada que demonstrava em todos os outros aspectos de seu relacionamento. Quando o corpo de Anisha foi encontrado 3 dias depois no East River, a investigação policial inicial tratou o caso como mais um trágico caso de uma jovem imigrante que havia sido oprimida pelas pressões da vida em Nova York. O laudo preliminar do médico legista sugeria afogamento, possivelmente suicídio, dada a isolamento financeiro e social comum entre as empregadas domésticas. A detetive Maria Rodrigues, no entanto, percebeu inconsistências que levaram a uma investigação mais aprofundada.
As roupas caras que Anisha usava, a ausência de água nos pulmões, apesar do aparente afogamento, e os ferimentos defensivos nas mãos sugeriam uma narrativa muito diferente de um simples suicídio. A descoberta decisiva ocorreu quando Rodrigues descobriu a verdadeira identidade de Robert Coleman e sua conexão com Anisha por meio da Premium Home Services. Um mandado de busca para sua cobertura revelou os arquivos ocultos, as fotografias e a documentação de uma operação predatória que vinha operando há anos. Quando a polícia foi prender Robert Coleman, ele havia desaparecido, provavelmente alertado por contatos dentro do sistema de imigração que ajudavam a facilitar sua caça a jovens vulneráveis. A investigação revelou uma rede internacional que visava especificamente trabalhadoras domésticas imigrantes, mulheres cujo isolamento e desespero financeiro as tornavam vítimas perfeitas para exploração sistemática. A morte de Anisha Patel expôs uma organização criminosa que havia feito pelo menos 12 vítimas ao longo de 5 anos. Jovens mulheres da Índia, Filipinas, Bangladesh e outros países em desenvolvimento que haviam vindo para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e, em vez disso, encontraram predadores sofisticados esperando para explorar suas vulnerabilidades. Sua família em Mumbai soube de sua morte por meio de um telefonema do consulado indiano, destruindo seus sonhos e deixando-os com uma dor agravada pelo conhecimento de que sua filha havia morrido tentando sustentá-los. O dinheiro que ela enviava para casa, eles agora compreendiam, tinha sido pago com sua segurança e, em última instância, com sua vida. O detetive Rodrigues continuou investigando a rede durante meses depois disso, mas Robert Coleman permaneceu foragido, provavelmente operando sob uma nova identidade em outro país onde jovens vulneráveis poderiam ser encontradas e exploradas. Anisha Patel se tornou mais uma vítima de um sistema que se aproveita daqueles que buscam o sonho americano. Sua vida reduzida a um arquivo em uma investigação que nunca traria à sua família a justiça que eles mereciam. Sua morte serviu como um forte lembrete de que os predadores mais perigosos são frequentemente aqueles que se apresentam como salvadores e que o sonho americano pode se tornar um pesadelo para aqueles sem proteção ou poder para se defender contra a exploração sistemática.